Olá pessoal, boa tarde. Satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, né? Para a gente continuar as nossas aulas, certo? Então hoje a gente vai trazer a hidrosfera e a humanidade, né? Continuação do módulo 2, capítulo 4, oitavo ano, né? Então a gente vai ver hoje hidrografia e a humanidade, né? Dentro dessa temática da hidrografia a gente vai ver vários temas importantes, né? Que são de relevância para o conhecimento de vocês, como a questão do aproveitamento dos oceanos, o uso da água doce, né? Como o homem está utilizando essa água doce, os aquíferos, a questão da importância dos aquíferos, né? Dos lençóis subterrâneos para a humanidade, os diferentes tipos de aquífero, o aquífero livre, o aquífero confinado, né? Nós iremos ver também a importância da água subterrânea para a humanidade, né? Vamos mostrar alguns mapas, muitos mapas, né? E figuras abordando a questão dos aquíferos, né? E as atividades econômicas e geopolíticas das águas, né? Esses temas nós iremos trabalhar hoje aqui com vocês, né? Espero que vocês gostem da aula, né? Uma aula que vai ter bastante gráfico, vai ter bastante ilustração, então é importante vocês estarem com o livro no momento que a gente for, né? Fazer essa aula através do vídeo, da videoaula, né? Então é importante estar com o livro em mãos para ir acompanhando, né, as explicações e acompanhando também, porque tem bastante ilustração para vocês analisarem, né? Então, já na página 409, coloquei página 409, ele vai falar sobre a hidrosfera e a humanidade, né? Então, a gente sabe que 70% da Terra, né, do planeta Terra, é água, né? Certo? Então, nós só temos 30% de continente, ou seja, de terras emersas, né? Terras que estão acima do nível do mar, por isso que nós denominamos terras emersas, né? Então, desses 70%, predomina em estado líquido, né? Aí tem os oceanos, os mares, os rios, os lagos e os aquíferos, né? Então, já nessa página 409, ele vai mostrar um percentual de água doce, né? Ó, vocês vão analisar esse gráfico, percentual de água doce, né, no planeta, certo? Que só tem em torno de 3%, né? E nós temos 97% nos oceanos, ou seja, água salgada, né? Então nós temos apenas 3% de água, né? Mas é um valor bastante alto, né? Apenas esses 3% de água doce no planeta. Desses 3%, nós temos 1%, vamos analisando aí o gráfico, ó, o material, viu? Desses 3%, nós temos 1% de água superficial, né? Em forma de rios, de lagos, né? Nós temos 22% desse 1% de água subterrânea, né? E nós temos icebergs e geleiras. Então, desses 3%, nós temos 1% de água superficial, nós temos 22% de água subterrânea e nós temos também os icebergs e geleiras, né? Que são aqueles gelos imensos que ficam na região da Antártida e no Ártico também, né, em regiões muito geladas. E desses 1%, ó, observe aí os dados, desse 1% de água superficial, né, em forma de lagos e rios, né, na atmosfera, no solo, né, porque tem água também aqui em suspensão, né? Então o que a gente respira também vem água, né? Não é só o oxigênio, né? A molécula H2O, né? Então, hidrogênio e oxigênio, né? Então tem água também, né? Nós respiramos a água. A água está em suspensão no ar, né? Mas é em menor quantidade. Então nós temos rios, menos 0,4% desse 1% de água superficial. Nós temos 61% em forma de lagos, né? E nós temos na atmosfera e no solo 39%, né? Porque nós temos também o solo encharcado de água também, né? Então ele coloca esse percentual também. Então vamos fazer uma lida para a gente entender melhor esses gráficos. Na página 409, primeiro, terceiro parágrafo, né?
Então tem assim, os oceanos representam 97% de toda a água do planeta. A água doce corresponde a 3% de toda a hidrosfera, então conjunto das águas do planeta. Se encontra principalmente sobre a forma congelada, nas geleiras das altas montanhas e principalmente nas áreas polares, com destaque para a Antártida, né? Ou seja, a região Antártida é a região mais fria do que o Ártico, né? E que lá tem também o maior percentual de água em estado sólido, né? Que é, no caso, as calotas polares. A água subterrânea nos lençóis freáticos e aquíferos corresponde a 22% de toda a água doce, né? Na superfície temos apenas 1% de água doce do globo. Essa água doce superficial é encontrada principalmente em lagos, no solo, na atmosfera, sob a forma de vapor, né, que é a evaporação. Nos rios temos apenas 0,4% de água doce da terra, né? Então, mesmo sendo um percentual baixo, é bastante significativo essa água que tem no globo, só que ela é distribuída de forma irregular. Por exemplo, o nosso país ele é rico em água, principalmente em água subterrânea, né? Em rios também, mas também ele é muito rico em água subterrânea. Nós temos dois aquíferos, um aquífero amazônico, né, muito grande, imenso, e nós temos também o aquífero Guarani, que pega aqui o Brasil, a Argentina, Paraguai, Uruguai, né? E principalmente o Brasil, a maior extensão dele está no Brasil. O aquífero Guarani tem uma reserva imensa de água, né? Então lá na frente a gente vai ver mais, falar sobre ele, né? A contaminação também desse aquífero, que é de total importância para o Brasil, mas que no nosso território brasileiro é muito rico de água, né? O percentual do Brasil com relação à água doce é bastante significativo. O problema é a questão da contaminação desses lençóis, né? E também contaminação da água superficial, né? Que é o que a gente vai ver aqui agora, a questão do aproveitamento dos oceanos, né? O próximo tema ele fala com relação aos oceanos. A gente já lembra, quando se refere aos oceanos, a questão dos plásticos, né? Do material plástico que é jogado em rio. A gente sabe que o rio deságua no oceano, no mar, e vai ocorrer um acúmulo imenso de plástico, né? E também outro problema muito sério é a questão do derramamento de petróleo, né? Os navios que faz o transporte do petróleo, do óleo, de óleo, né? Vários tipos de óleo, acaba perfurando essa embarcação e acaba contaminando a água, né? Oceânica. Consequentemente, vai ter uma mortandade muito grande de peixes e também de animais aquáticos, plantas aquáticas também. Porque você vê no local onde tem muito lixo, muito plástico, e também onde há o derramamento de petróleo, óleo, né, seja lá o que for, há o comprometimento com relação à fotossíntese, ou seja, a água vai necessitar dos raios solares, né? Os animais que estão ali embaixo, os peixes, as plantas, ela recebe a luz do sol que faz com que elas tenham vida, né? Então não só aqui no continente, mas também o oceano sofre por conta de não ter a luz solar, né? Então, o que impede? É o óleo mesmo, o óleo que está na água, o plástico, né? Então, os raios solares ele tem que ir a uma certa profundidade para que os peixes peguem o oxigênio, que ele vai formar o oxigênio, os peixes vão se alimentar, né? Do oxigênio e desce novamente para baixo. Então, se não tem o sol que faz a fotossíntese, né? Ele não tem o oxigênio, ele acaba morrendo. As plantas aquáticas, da mesma forma também, elas vão necessitar dessa fotossíntese, da luz solar. Se não tem a luz solar, consequentemente, elas vão morrer, os peixes também vão morrer de fome, porque alguns se alimentam, né, da vegetação que está lá embaixo, no oceano aquática, e aí compromete todo o ecossistema daquela região. Ou seja, não vai sofrer somente a humanidade, o homem, porque o homem ele também pesca, ele necessita dos oceanos para poder pegar o peixe para poder vender, mas também todo o ecossistema de plantas aquáticas e peixes, né, e animais que vivem ali embaixo acabam morrendo por conta do derramamento do petróleo, por conta da grande quantidade de lixo, principalmente plástico, né,
que contribui para que ocorra esse problema, né, tão sério de desequilíbrio ambiental e desequilíbrio também na hidrografia, dentro da disciplina de hidrografia, né? Então, dois problemas sérios. No material de vocês também, na página 410 ainda, sobre o aproveitamento dos oceanos, né, que é principalmente a questão da pesca, né, que é importante, a geração também, está falando aqui, a geração de energia das marés ou sob as marés como os ventos, né? Então você vê lá, ó, né, a questão da geração de energia eólica, a extração do petróleo e seus minérios, né, da importância dos oceanos, né, da mortandade desses animais, de plânctons que morreram há bilhões de anos atrás. Hoje o homem está extraindo petróleo, né, por conta dessa decomposição também dessas matérias, né? O petróleo que nós retiramos hoje já vem da decomposição de animais e plânctons que morreram há bilhões de anos atrás, né? Lá no período Mesozoico, né? E aí hoje que a humanidade está extraindo, é um recurso não renovável, né? Uma vez retirando da natureza, ele não tem mais como se recompor facilmente, como vegetal. Então a outra figura ele mostra a pesca, né? O homem pescando lá, o pescado, né? Então a humanidade também se alimenta dos oceanos, né? No caso dos peixes. E ele mostra a figura também, ainda na página 410, sobre a zona de convergência subtropical, né? São as correntes oceânicas que fazem todo um trabalho de movimentação de animais, principalmente peixes, né? E também por exemplo, a corrente do Golfo, que é uma corrente quente, ele ameniza as temperaturas lá na Europa, né? Tá mostrando aqui no material de vocês, certo? A convergência, a zona de convergência subtropical nos oceanos, né? Certo? Aí ele mostra aqui, né, na página 410, localização de ilhas de plástico concentrado no Oceano Pacífico, né? Então vai de um oceano a outro esse transporte de lixo, né, que as correntes marítimas levam até chegar no litoral X, né, fazendo com que haja contaminação daquela região, né? Então é um problema muito sério, né? Página 411, ele vai mostrar o uso da água doce, né? Inclusive nós iremos fazer uma leitura, mas antes da leitura eu quero mostrar o uso da água por setores. Esse gráfico bem aqui que vocês vão analisar, ó. Pessoal, quanto mais gráfico, quanto mais mapas vocês analisarem, melhor, porque vocês vão compreender mais o assunto, né? Além da leitura que vocês vão fazer desse material, analisar bem a questão dos gráficos, dos mapas, né? Porque assim, as provas do Enem hoje é voltada mais para a questão de gráfico, de mapas, né? Interpretação de texto. Por isso que eu peço aqui para vocês também para ler muito, né? Quanto mais vocês lerem, melhor para vocês, certo? Então tem aqui, ó, o gráficozinho aqui, nós iremos avaliar ele, é o uso da água por setores. Aí nós temos o uso doméstico, aí nós temos a agricultura, a indústria, né? Primeiro, a agricultura, 69% de uso da água. A agricultura é o que mais usa, porque tem os campos agrícolas para regar, né? Então o desperdício é de 69% da água, né? Para a agricultura. Para a indústria, 19%, e o doméstico, né, apenas 12%. A água que a gente recebe na casa da gente, né, de toda a humanidade, é apenas 12%. O maior percentual, o maior desperdício de água inclui a agricultura. Então inclui a irrigação, a pecuária e a aquicultura, a criação de peixes também, né? E a questão do cultivo de grãos, né? E também incluindo a geração de energia, certo? Então esses são os meios. Mas também na página 411 nós temos esse mapa, ó, que nós iremos analisar o estresse hídrico, os locais onde tem o percentual de água muito baixo, né? Você vê aqui, ó, onde está vermelho, onde tem o estresse hídrico. O estresse hídrico diz respeito à questão dos locais onde tem menos água do mundo, ó. Você vê que ele pega aqui o norte da África, né? Então a África é a região onde sofre mais por conta da escassez, por conta da falta da água, né, no planeta. O Brasil não, ó, tá aqui verdinho, ó. Então o percentual de água dele é muito grande, ó, verde escuro. Então quanto mais vermelho fica,
menos água tem, né, no planeta. Percentual de água muito baixo. Então esse mapa é bastante interessante, né, vocês analisarem também e analisar as regiões onde são carentes de água, né? Aqui a região do México também, ó. O México também aqui na América do Sul tem um pouco aqui já é mais alaranjado, estão vendo aí? Então o percentual de água também lá é baixo. A Ásia em si, ó, a Ásia, ó, certo? Então aqui, ó, o Brasil é rico em água, né? A região do Canadá, a região central da África, né? A Austrália também é muito rica em água, né? A Rússia, a região da Rússia, né? Da Groenlândia aqui também, certo? É muito rico em água, né? O estresse hídrico maior é aqui na região do norte da África e na região do Oriente Médio, inclusive a região onde há conflitos por petróleo, mas também o conflito hoje é por conta de áreas onde tem água, né? Lençol subterrâneo, porque nessas regiões é carente de água, certo? Por isso que eu vou pedir para vocês analisarem esses mapas. Então, página 412, vamos para frente aí, né? Página 412, ele vai falar sobre os aquíferos, né? Interessante que os aquíferos, né? O solo é permeável na parte superficial. Então, quando vem a chuva, para a gente entender, né, o ciclo hidrológico, quando vem a chuva, o solo funciona como uma esponja, ele vai absorver, principalmente o arenito, né? A bacia sedimentar, ela tem essa capacidade muito grande de permeabilidade, ou seja, ela absorve a água e vai para as partes mais profundas, né? E nas partes mais profundas a gente sabe que tem uma rocha matriz, uma rocha impermeável, ou seja, não penetra a água nela, né? Como se fosse um vidro, né? Uma bacia mesmo de vidro. Então a água vai ficar acumulada nos lençóis subterrâneos, onde existe a questão da nascente de um rio, né? Ou onde eles vão perfurar o poço e vão achar água, né? Nessas rochas mais profundas, né? Onde estão os aquíferos. Mas aqui no material de vocês ele cita dois tipos de aquífero, né? Os aquíferos livres e os confinados, né? Os aquíferos livres eles são mais superficiais, né? Mais acima. Os aquíferos confinados, onde tem a rocha matriz, onde a rocha é mais compactada e não tem mais como essa água penetrar, né? Então esse aquífero livre ele sempre vai tendo um reservatório de água, né? Porque ele vai parar de chover, a água vai evaporar, né? E vai baixar um pouco. Só que quando começa a chover de novo, aí ele vai e sobe o percentual de água, né? Esse é o aquífero livre. O aquífero confinado é aquele mais profundo, né? Então onde tem uma rocha mais resistente e aonde vai ficar a camada impermeável de água, ou seja, não tem mais como a água infiltrar, vai ficar numa rocha muito resistente, uma rocha como se fosse um vidro, né? Então não tem como a água passar, certo? Então o que a gente fala mais sobre com relação aos aquíferos, né? A questão dos agrotóxicos na agricultura, que ele contribui muito para a questão da contaminação desses aquíferos, né? Que são águas superficiais, né? De onde tem uma nascente de um rio, certo? Então os fertilizantes e os agrotóxicos eles contaminam muito, porque o cara está lá na lavoura, né? Trabalhando na lavoura e utilizando agrotóxicos na planta. E não vai contaminar somente o que você vai comer, né? Mas vai contaminar também o solo. Consequentemente, como eu falei que o solo é como se fosse uma esponja, então vai infiltrar toda aquela química, né? Aquele veneno vai infiltrar no solo, consequentemente vai chegar no lençol subterrâneo e vai contaminar toda aquela região onde o agricultor está ali. E mais, a água ela é como se fosse veia, né? No corpo humano, ela percorre regiões mais distantes e vai levar essa contaminação para outras áreas, certo? Isso que é o mais prejudicial, né? Então os agrotóxicos na lavoura também ele contribui muito para a questão da contaminação da água, né? Que nós bebemos, né? O outro tema também, ele fala sobre os aquíferos, né? Então você vai ver novamente a questão dessa ilustração. Aqui nós temos, ó, o solo de terra roxa, né? Esse solo de terra roxa ele é o solo típico da região de Mata Atlântica, né?
principalmente na região sul e sudeste do Brasil. Esse solo de terra roxa só tem lá, porque lá onde ocorreu muitas atividades vulcânicas e da cinza do vulcão formou esse solo que é muito propício para a agricultura, é muito bom para a agricultura, né? Então tem aqui solo de terra roxa, tem as camadas de basalto, certo? Aqui é só ilustrando o aquífero, como que funciona o aquífero, né? Primeiro tem o solo permeável, pode ser aqui no caso ele cita o solo de terra roxa porque é na Mata Atlântica, né? Água e arenito é sedimento antigo. Então esse sedimento antigo, que é a rocha mais resistente, não tem mais como essa água permeabilizar, né? Ou seja, vai ser uma rocha impermeável, não tem como mais infiltrar essa água. Então ela vai ficar compactada, né, aqui no lençol chamado lençol subterrâneo, né? Só que para vocês analisei na casa de vocês. E aqui o aquífero Guarani, né, aqui na região do Brasil, Paraguai, né, Uruguai e Argentina. Então, no mapa de vocês também, nós temos os dois aquíferos, ó. O aquífero da região norte, região amazônica, e o aquífero Guarani, né? Então, vamos lá, as extensões aqui eu vou falar para vocês vão analisando aí na casa de vocês. Sistema aquífero Grande Amazonas. Extensão 1,3 milhão de quilômetros quadrados, a extensão do aquífero, né, o tamanho. O volume de água, 162 mil quilômetros cúbicos. É água pra caramba, né? Em lençol subterrâneo. O sistema aquífero Guarani, extensão 1,2 milhão de quilômetros quadrados, 840 mil quilômetros quadrados no Brasil, né? O volume de água, 39 mil quilômetros quadrados. Né? Então o maior aquífero do Brasil aqui está na região amazônica, na região norte, né? Por ser uma bacia sedimentar, consequentemente e o rio Amazonas passa aqui, vai absorver muita água, não só pela questão da chuva, mas também pela questão de estar ali a bacia do rio Amazonas, né? Então a questão do percentual de água para esse aquífero é muito grande. Então nós temos reserva de água aí para a vida toda, né, no Brasil, certo? Por conta desses dois aquíferos e por conta também da localização do Brasil, né, ser privilegiado com chuvas, né, está próximo à região equatorial, uma região quente, né? Nós somos um país tropical onde chove muito, tem evaporação de água, evapotranspiração da floresta, consequentemente nós vivemos numa região onde chove muito, certo? Então tudo isso contribui para que nós tenhamos, né, dois aquíferos imensos no Brasil, certo? O que mais que a gente vai ver? As atividades econômicas e geopolíticas da água, né? Aqui a gente vai ver, eu peço que vocês dêem uma lida também nesse último tópico aqui, ó. Eu vou ler um pouco aqui para vocês, só para a gente entender mais sobre esse tema. Na página 415, tem assim, atividades econômicas e geopolítica das águas. O uso da água subterrânea, embora seja uma prática antiga no mundo, por meio dos poços artesianos, tem se tornado um tema de importância econômica e geopolítica. A expansão do comércio mundial de produtos agropecuários, da indústria, principalmente nos países em desenvolvimento, intensifica a demanda pela água. Por tal razão, a pesquisa, a exploração e a gestão das águas do subsolo são temas estratégicos para governos e grandes empresas nacionais e transnacionais, né? Então já entra na questão da economia, né? A questão da água, porque, por exemplo, o nosso país, o Brasil, ele necessita muito de água, principalmente na questão da agricultura, porque nós somos país de venda de grãos, né? De produtos agrícolas, da agropecuária, então nós necessitamos muito de água. E graças a Deus nós temos muitos rios importantes dentro do Brasil, né? Para a geração de energia e também para o aproveitamento dessas atividades econômicas, certo? Então vale ressaltar a questão também do crescimento da atividade industrial, né? Ele fala aqui na exploração da gestão de água subterrânea, são temas estratégicos dos governos, das grandes empresas nacionais e transnacionais, né? Porque elas necessitam também desse recurso da água para poder funcionar as suas indústrias, né? Certo? Então a gente vai ficando por aqui, né? Acho que tá bom a aula aí, vimos bastante temas interessantes, temas importantes, né?
para a geografia, para a vida de vocês, para o cotidiano de vocês, né? Então espero que a aula tenha servido, né? É um tema muito bom de ser trabalhado, a gente poder conversar sobre esse tema também. É bastante interessante, né? Então vamos lá para as atividades, ó. Aí vocês vão continuar na página 411, questão 9, né? Página 411, questão 9. Página 412, questão 10 e 11, certo? Página 412, questão 10 e 11. O que mais que eu vou passar para vocês? Página 415, questão 12, 13, 14 e 15, né? Até a questão 15, né? Certo? Aí tem mais, não? Tem mais, é porque a gente já leu as atividades econômicas e geopolítica da água, último tema. Aí questão 15, continuando. Página 416, aí questão 16, 17, página 417, 18. Até a questão 18, né? Para vocês fazerem, certo? As próximas aulas vai ser sobre conferências ambientais também, que é outro tema bastante importante, né? Então a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Estou esperando vocês para tirar dúvidas também, né? Estou aqui também para tirar as dúvidas, certo? E espero que a gente possa se ver novamente nas próximas aulas, né? Vão acompanhando aí as aulas e vão fazendo as atividades, porque daqui a pouco chega a prova, né? E a gente tem que estar preparado para fazer a nossa prova. Tchau, pessoal!